Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Hill por aqui para falarmos sobre uma parte que eu gosto muito de equações, tá? Que é muito bacana, vai facilitar muito o nosso trabalho. Para falar dessa técnica top que nós vamos ver agora, eu quero fazer a resolução dessa equação aqui através do princípio multiplicativo e do princípio aditivo que nós aprendemos até agora, tá? E depois nós vamos ver que tanto o princípio aditivo quanto o multiplicativo podem ser realizados de uma maneira mais rápida e mais simples também, tá? Então me acompanhe e vamos lembrando aí do passo a passo para a gente poder resolver uma equação através desses princípios. Primeiro detalhe muito importante, o sinal de igualdade, ele é extremamente importante. Ele aparece no começo, no meio e no final da conta. Sempre está presente, ok? Bom, vamos lá. Esse cara aqui, ó, o menos 4. Eu quero fazer com que ele vá para o outro lado, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos repetir 3x menos 4 e vamos adicionar 4 para que menos 4 com mais 4 corte. Só que o que eu faço de um lado, precisamos fazer exatamente o mesmo do outro lado. Repito o sinal de igualdade, repito x mais 6 e acrescento 4 a ele, ok? Então, o que acontece agora? Nesse momento, nós podemos cortar o menos 4 com o 4 e olha só o que aconteceu. 3x é igual, deixa eu botar o sinalzinho verde, é igual a x mais 6 mais 4, ok? E aí a gente vai repetir tudo, né? Só para ajeitar, 3x é igual a x mais 10. X mais 10. E agora o nosso objetivo é tirar esse x daqui para ele vir para o lado esquerdo. Então eu vou ter que subtrair x do lado direito. Mas se eu preciso subtrair do lado direito, eu também subtraio do lado esquerdo. Então vai ficar 3x menos x. Isso é igual a x mais 10 menos o x. Ok? E agora o que nós podemos fazer? Cortar x com menos x para sumir da equação. Então vai ficar assim, ó, 3x menos x, e isso é igual a 10. E aí a gente finaliza. 2x é igual a 10. Como eu quero só o valor de x, nós vamos dividir toda essa equação aqui por 2, ok? Quando a gente faz essa divisão por 2, nós temos a opção de escrever assim ou de escrever com o denominador 2, certo? Então eu vou colocar com o denominador, que eu acho que vai ficar mais interessante para a gente entender a nossa técnica de hoje, tá? Então, divido por 2 dos dois lados. Só que quando eu divido 2x por 2, nós vamos poder cortar esse 2 aqui, ó. Porque 2 dividido por 2 é 1. Então, o que está sobrando? Está sobrando x igual a 10 sobre 2. Ok? E aí, claro, finalizando agora, x é igual a 5. Esse é o resultado da nossa equação. Tranquilidade, então, esse é o processo que a gente já vem aprendendo com o princípio aditivo e multiplicativo. No entanto, através disso daqui, nós vamos perceber uma característica muito interessante que vai facilitar o nosso trabalho, tá bom? Então, atenção, ser humano, para a primeira equação, a terceira, essa daqui também, quarta, quinta, sexta, e para essa última aqui, tá? Essas são as mais importantes. Galera, olha o que está acontecendo, tá? Quando a gente pega essa equação aqui e precisa tirar o 4, a gente faz esse processo, o que acontece com essa equação após o processo
do princípio multiplicativo? Ela vira isso daqui. Concorda? Eu adicionei 4, cortou, e aí dessa equação a gente pula para essa, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa equação aqui para a gente não ter muita poluição visual, ok? E aí, claro, depois disso a gente resolve essa, resolve 4 mais 6, e depois que a gente tem 3x mais 10, a gente aplica o princípio aditivo para o x, e dessa 3x igual a x mais 10, a gente vem para essa daqui, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer com essa daqui do meio? Eu vou apagar. Repare que eu ainda não estou explicando de fato o que está acontecendo, tá? Eu já vou explicar. Daqui, a gente foi para 2x e já dividiu, né? Então, a gente parte de 2x para essa daqui, ok? E aí, para facilitar, eu vou reescrever. Vou reescrever 2x e aqui vou reescrever o 10, tá? 2x igual a 10. Então, a gente sai de 2x igual a 10 para x igual a 10 sobre 2 e depois finaliza, tá bom? Então, esse é o processo que eu quero mostrar para vocês. Gente. Essa parte é muito legal. Me acompanha. Até agora, o que a gente tem feito? Do sinal de igualdade, para o lado direito, a gente coloca números. E para o lado esquerdo, a gente coloca letras, né? Foi isso que a gente combinou. Se você quiser trocar, botar número para a esquerda e letra para a direita, não tem problema, tá? Óbvio que não. É uma igualdade, tanto faz. Mas, então, o nosso objetivo é fazer com que o menos 4 suma daqui. Mas olha que interessante. Esse menos 4 que está aqui, ele some do lado esquerdo, mas aparece no outro lado com sinal contrário. Então, o menos 4 ele vira mais 4, só que do outro lado da equação. Essa é a sacada. Ele troca de lado, ele está no lado esquerdo. Então, ele troca de lado e fica positivo. É o mesmo cara, só que positivo, ok? Então, eu inverti a operação dele. Ele estava subtraindo aqui e aqui ele vem adicionando. Então, já comece a pensar em trocar de lado e inverter a operação. Vamos observar o que aconteceu com esse x daqui. Olha só, x, ele está adicionando. Aqui na frente tem um sinalzinho de adição que a gente só imagina, a gente não precisa escrever. Então, tem esse sinalzinho de adição. Deixa eu colocar aqui, ó. Sinalzinho de adição. E o que acontece com ele? Ele está do lado direito, ele está depois do sinal. Ele vem para o lado esquerdo, só que com a operação invertida. É o próprio x, só que com a operação invertida. Tranquilo? Então, ó, foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Trocou de lado, trocou a operação. Essa é a ideia. Trocou de lado, trocou a operação. Trocou de lado, trocou a operação. Agora vamos observar. Olha esse 2, galera. Só o 2 que está aqui, tá? Só o 2. Vamos observar só o 2. O que o 2 está fazendo em relação ao x? E, professor, não lembro o que o 2 está fazendo em relação ao x. Como assim? Galera, nós estamos em monômio. Dentro da parte de monômios, nós vimos que o monômio é sempre do tipo AX. Número e letra. O número, chamado de coeficiente numérico, está multiplicando a letra. Então, se a gente tem 2x, isso é a mesma coisa que 2 vezes x. E por que eu estou perguntando o que ele está fazendo com o x? Porque eu estou pensando na operação dele. Qual é a operação do 2 em relação ao x? É a operação de multiplicação. Qual é a inversa da multiplicação? Divisão. Portanto, o 2 troca de lado, olha que coisa mais linda, ele está aqui, ele troca de lado dividindo. Essa é a parte bacana. Ele passa para o outro lado dividindo. E essa divisão, 10 por 2, é 5, nos dá o resultado.
Então o processo vai se tornar muito mais fácil daqui para frente, só trabalhando essa troca de lado e automaticamente trocando a operação, ok? Trocou o lado, trocou a operação, trocou o lado, trocou a operação, sempre assim. Mas professor, isso significa que nunca mais vou utilizar o princípio aditivo ou multiplicativo? Não, pelo contrário, a gente estudou eles até aqui justamente para que você tenha base para fazer o que a gente vai fazer agora. Porque isso aqui tudo é o princípio multiplicativo e aditivo. Tanto que eu não escrevi nada mais, a gente resolveu com o princípio, com esses dois princípios, tá? Mas a gente não vai precisar ficar naquele processo maçante de coloca, adiciona, subtrai, multiplica ou divide, tá bom? A gente vai utilizar essa ideia agora. Troca de lado e troca a operação. Troca de lado, troca a operação. Vem comigo que eu vou fazer alguns exemplos. Beleza, galera? Vamos lá então. Sempre observando o sinal de igualdade. Ele é extremamente importante, tá? Então, antes de começar, vamos lá. Trocou de lado, trocou de operação. E trocar a operação significa, se eu estou adicionando, eu vou subtrair. Se eu estou subtraindo, eu vou adicionar. Ou, se eu estou multiplicando, eu vou dividir. Se eu estou dividindo, eu vou multiplicar. Beleza? Então, é bem tranquilo. Me acompanha nesses exemplos aqui que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Ok? Bom, letra para um lado e número para o outro. Então, eu só tenho 3x. Portanto, o 3x não é um problema para a gente. Basta repetir. Mas esse menos 4 ele é um problema. Então, o que eu faço? Eu finjo que ele não está mais aqui. Ó. Eu quero tirar ele daqui, certo? Então, o que eu tenho entre o 3x e o sinal de igualdade? Nada. Portanto, eu posso só repetir o sinal de igualdade. Do outro lado, teremos 8. E o que acontece com o menos 4? Ele passa para o outro lado. Então, olha só, o menos 4, ele vai trocar de lado, ele vai passar para o outro lado, adicionando. Então, ele vai passar mais 4. Que bonito! Então, 3x é igual a 12. Beleza? Mas nós queremos o x sozinho. Então, o que nós vamos fazer? Pegar esse 3 que está acompanhando o x e ele está multiplicando ou dividindo, adicionando ou subtraindo. O que ele está fazendo em relação a esse x? E nós já vimos quando tem um número e uma letra juntos, ele está multiplicando. Portanto, esse 3 vai passar para o outro lado, dividindo. E aí vai ficar x, porque agora eu já tirei o 3, é igual a 12 dividido por 3. Divisão é fração, tá? Então eu posso escrever 12 sobre 3. Quanto que é 12 sobre 3? É 12 dividido, essa barrinha significa divisão, por 3, que é 4. Então, x é igual a 4. Muito simples isso, tá? Muito tranquilo de ser resolvido. Passa para um lado e inverte a operação. Troca de lado e inverte a operação. É isso, é isso. Beleza? Vamos lá. Letra B, 5x mais 9 igual a x menos 7. Então, eu tenho letra para cá, letra aqui. E também temos um 9 e um menos 7. Primeiro eu vou passar o menos 9, tá? A gente pode fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Não tem problema se você quiser fazer assim. Mas eu não aconselho. Faz devagarinho, tá? Não tem problema. Vamos lá. Vou repetir o 5x. Se eu quero tirar esse menos 9, se eu estou querendo que esse menos 9 aqui passe para o outro lado, significa que ele não vai estar mais aqui. Ele vai passar para o outro lado subtraindo, porque ele vai inverter. Então, eu vou sumir com ele. O que vai ficar entre o 5x e o sinal de igual? Nada. Portanto, eu vou repetir o sinal de igualdade. Repito tudo que está do outro lado. X menos 7. E, claro, esse 9 passou subtraindo. Então, menos 9. Ok? Agora eu vou resolver 5x igual a x menos 16. O que falta agora? Trazer esse x para o lado esquerdo. Ele vai passar para cá, subtraindo, ok? Subtraindo. Porque ele é um número positivo. O x é uma letra positiva, ele passa subtraindo.
Então vai ficar 5x menos x é igual a menos 16. Beleza? 5 menos 1x é 4x. E isso é igual a menos 16. Eu quero encontrar o valor de x sozinho. Então, o que eu faço com esse 4 que está acompanhando ele? Eu passo para o outro lado, dividindo. Portanto, x é igual a menos 16 dividido por 4. Primeiro, regra de sinal. Menos com mais, menos. 16 por 4 é o próprio 4. Ok? Então, finalizamos também essa segunda equação. Coincidência ter dado 4 menos 4, tá? Pode ser qualquer coisa. Ok, vamos lá, letra C. Letra, número e número. Então, tudo que tem letra fica do lado esquerdo, tudo que tem número vai para o lado direito. Então, eu vou fazer 3x sobre 2 é igual a 16 menos 10, porque esse 10 aqui ó, estava adicionando e passa para o outro lado, subtraindo, ok? Então eu resolvo 3x sobre 2 é igual a 16 menos 10, que é 6. Tudo bem? Agora é um pouquinho diferente, porque nós temos duas coisas a serem feitas. Nós temos o 3, que em relação ao x está multiplicando, e ao mesmo tempo nós temos o 2, que em relação ao x está dividindo. Então eu vou passar o 2 primeiro, que vai passar multiplicando. O 2 está no denominador. Quem está no denominador de uma fração está dividindo a fração. Então, ela vai passar para o outro lado multiplicando. Como que vai ficar? Vai ficar 3x igual a 6, que multiplica o 2. Beleza? Então, ó, tirei o 2 daqui. Agora eu resolvo. 3x igual a 12. Ó, aí chegamos ao ponto em que a gente estava chegando direto. Inclusive 3x igual a 12. Gente, eu juro que é coincidência, está dando tudo 4. Não foi pensado não, pelo amor de Deus, tá? Pode ser 10, pode ser menos 8, pode ser qualquer número. Coincidência ter dado tudo 4 aqui. Vamos lá. O que eu faço com esse 3 que está aqui? Vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 12 sobre 3. X é igual a 4. Por coincidência, é igual a 4 também, ok? Bom, galera, é isso, tá? É isso. Essa técnica ela consiste em você acelerar o processo da utilização do princípio multiplicativo. Você pode escolher a forma como você vai fazer, tá? Se você vai fazer utilizando o princípio multiplicativo tradicional ou assim. Eu aconselho você treinar assim, tá? O que acontece é que ao longo do tempo, vocês vão precisar de agilidade, de rapidez. E assim é muito mais rápido do que o princípio multiplicativo e aditivo ali na risca, tá? Agora, se você também quisesse, por exemplo, aplicar o princípio multiplicativo, igual nós vimos, para tirar essa fração e depois continuar a conta normal, pode ser também, tá? Uma coisa que talvez você esteja pensando. Eu tenho primeiro que passar o 2, depois o 3? Existe uma ordem certa para isso? Não existe. Você poderia ter feito 3 passando dividindo, 6 dividido por 3, 2. E depois passa o 2 multiplicando. 2 vezes 2 daria 4 também. Não tem uma ordem específica, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou top. Dá um like, compartilha, segue o canal e até a próxima. Um grande abraço.